Eu já havia falado sobre esse livro aqui, que é A Necessidade da Arte, Ernest Fischer, há algum tempo, mas resolvi me focar no primeiro capítulo, que é a função da arte. Acho que é um capítulo que resume várias coisas e é bem interessante a gente se aprofundar um pouquinho mais nele. E o Ernest Fischer começa assim: a poesia é indispensável, se ao menos eu soubesse para quê. Citando Jean Cocteau. E ele diz então, Jean Cocteau resumiu a necessidade da arte e esse papel discutível, né, no mundo atual. Ele comenta sobre Mondrian, né, que falava de um possível desaparecimento da arte conforme a sociedade fosse avançando e a gente tivesse mais equilíbrio. Mas ao mesmo tempo ele questiona, sociedades com mais possibilidades, mais ricas, ao mesmo tempo elas têm um certo equilíbrio e a arte não desaparece. Então, que medida é essa, né? É, é mais justiça social? Qual é essa medida que vai fazer desaparecer a arte? Então, aí ele desenvolve a sua ideia, né? Será que existe só uma forma de uma única função, uma única fórmula, uma única necessidade da arte? Não satisfará então a arte diversas necessidades, não terá ela diversas funções e essas funções não vão se modificando ao longo do tempo e assim novas funções passam a existir conforme os anos vão passando, né? E por que será que a gente acha normal as pessoas consumirem arte? Por que é normal as pessoas assistirem um filme, irem uma peça de teatro, irem numa exposição de arte e terem algum prazer daquilo, né? Tirar algum prazer daquilo? Por que a gente acha que entrar na vida dos outros, entrar no problema dos outros, entrar em situações limite da vida dos outros vai nos trazer alguma satisfação? Por que a gente age como se essas coisas que a gente vê fossem realidades intensificadas, né? Como se fossem mais do que realidades? Como é que esse mistério da gente gostar de ficção, de arte, e se alguém diz então, bom, a gente gosta porque a nossa própria existência ela não nos satisfaz, a nossa existência ela é insatisfatória, ela precisa de mais. Então por que precisa de mais ficção? São as perguntas do Ernest Fischer, né? Ele diz então o seguinte, que o ser humano ele quer mais, ele precisa de mais coisas, ele quer ser um ser humano total, ele anseia a plenitude, anseia um mundo com mais significação. O ser humano quer absorver tudo que o rodeia e integrar o mundo a si mesmo. Ele quer tornar social a sua individualidade. Então, só assim, quando ele atingir uma certa plenitude, ele, ele pode se apoderar de outras experiências e trazê-las para si. As experiências que poderiam ser dele, a vida que a gente poderia ter vivido, a gente vê num filme, as experiências que a gente poderia ter passado, a gente reconhece em uma peça de teatro, né? Então, tudo o que o ser humano pensa que poderia ser potencialmente seu, tudo que a humanidade poderia produzir é, é, é o que o ser humano anseia, né? Com a arte. Ele quer ser total, ele quer tornar social a sua individualidade.
Então a arte é esse meio, essa união do indivíduo com o todo. E então não conterá também a arte a satisfação de não se identificar também com o que está sendo representado? Bom, tem uma buzina agora. E a gente também vai para ver um trabalho de arte só para se identificar com o herói, por exemplo, ou com o bandido, ou a gente vai também para descobrir outras coisas diferentes que a gente sequer tinha imaginado, né? Então não é só a identificação. Ele quer também lembrar o Ernest Fischer que o trabalho de arte não é um trabalho de inspiração inebriante, né? Que é um trabalho racional, consciente, que o artista é aquela pessoa que domina a experiência, transforma a experiência em memória, a memória em matéria e em forma. Ele diz então que a emoção não pode jamais dominar o artista, né? O artista não é possuído pelo que ele chama de besta fera, mas ele sim doma. E o Ernest Fischer é um marxista, né? Ele fala muito do mundo capitalista. E ele fala que no mundo capitalista, alienado que a gente vive, né? A realidade social precisa ser mostrada, né? Precisa mostrar, dar luz a esse mecanismo de aprisionamento da sociedade capitalista. Precisa colocar luz para mostrar a alienação que a gente vive mais ainda claramente, né? Mas ao mesmo tempo ele pensa, né? Bom, estamos numa sociedade capitalista, no caso do século XX, mas a gente está no século XXI, século XX no caso do Ernest Fischer, e que faz com que a gente se comova com pinturas pré-históricas, com melodias antiquíssimas, com epopeias, o que faz com que a gente se sinta enternecido por essas coisas. Ele diz que o fascínio que a gente tem é de uma humanidade que jamais vai voltar àquele tempo. Ele diz que essa impossibilidade de voltar no tempo é que faz a gente alimentar o nosso fascínio pela arte pré-histórica, por exemplo, né? E também reconhece que há um poder da arte de sobrepor o momento histórico presente. Então, ao mesmo tempo que os artistas pré-históricos, se é assim que a gente pode chamá-los, eles estavam vivendo aquele tempo, também queriam superar aquele tempo. E ele diz que isso é uma das coisas fascinantes, né? A arte é condicionada pelo tempo, representa a humanidade em certo momento e representa também as ideias e as aspirações daquele tempo de maneira a superar as limitações e as ideias e os conceitos daquele tempo. E é como se fosse como se a gente visse, então fosse capaz de ser uma testemunha de uma promessa de desenvolvimento da humanidade, né? E isso tem um certo sentido de continuidade que a gente sente e por isso age dentro de nós, impelindo-nos a continuar, né? A ver que a gente tem uma história que a história do ser humano é longínqua e ao mesmo tempo parece tão pequena, né? E que a gente é um sujeito que vai continuar essa história, né? E esses traços gerais, então, do ser humano está na pré-história e a arte seria essa que une esses fragmentos, né? A pintura rupestre une esses fragmentos com o que a gente tem hoje, vai compondo essa ideia que a gente tem de humanidade. E ele diz então que a arte tinha origem na magia, né? Que era combinada com religião e ciência. A gente foi separando isso com o tempo. A magia foi o papel de transformar a realidade social. Da magia foi o papel de transformar a realidade social. A gente quer transformar as coisas
às vezes de maneira mágica, como uma sugestão mágica, e através da arte, mas outras vezes a gente quer mudar através da racionalidade, através da intuição e também do sonho. São elementos que a arte tem, né? Mas a arte jamais é uma descrição clínica do real. Essa descrição clínica é como se fosse uma legenda do real. Isso não serve para gente, né? O que serve é a interpretação da arte. E então a arte capacita-nos a incorporar o alheio e incorporar a nós mesmos o que nós temos possibilidade de ser. Ela tem esse resíduo mágico e sem esse resíduo mágico a arte deixa de ser arte. Então por isso que ela não pode ser uma descrição clínica do real. A arte é necessária para o ser humano tornar capaz de conhecer e mudar o mundo, ele diz. Mas a arte também é necessária em virtude da magia que lhe é inerente. Então esse é o primeiro capítulo de A Necessidade da Arte, que fala da função da arte do livro de Ernest Fischer.